Bom, assim como polígonos, né, que possuem um número específico de arestas, né, um número específico de arestas, recebem nomes específicos, aqui também a gente tem poliedros com um número específico de faces, recebendo nomes particulares. Como é o exemplo seguinte, se eu chamar de f o número de faces, tá? Então quando o poliedro tem 4 faces, a gente vai chamar ele de tetraedro. Um exemplo é esse aqui, ó. Então ele contém 1, 2, 3 e 4. 4 faces, então esse aqui é um exemplo de tetraedro. Se eu tenho, por exemplo, 6 faces, então ele vai ser chamado de hexaedro. Como, por exemplo, o cubo, né? Esse aqui, esse hexaedro a partir de retângulos, tá? Então temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 faces, né? 6 faces, então um hexaedro. Tá? 8 faces vou chamar de octaedro. Tá? 12 faces, um dodecaedro. E 20 faces, um icosaedro. Né? Lembram lá na pré-escola, né? Lá no ensino fundamental, a gente construía os prismas, pirâmides, né? Prismas e pirâmides também são exemplos de poliedros. A gente construía, né? Recortava tudo mais, fazia aquelas dobraduras e fazia aquela colagem. A gente tinha diversos objetos, né? Diversos poliedros, tá? Tínhamos o tetraedro, tínhamos pirâmides, prismas, tínhamos dodecaedro. Dodecaedro é tipo a bola de capotão mesmo, né? Ela é formada por pentágonos, né? E 12 pentágonos. Tá? O icosaedro também, né? Então procurem aí o icosaedro, é uma figura muito bonita, sabe? E, bom, existe também um modo de trabalhar, né, pessoal? Como vocês são da licenciatura, vocês poderiam trabalhar também com os alunos, né? Esses poliedros, fazendo de que forma? Através de canudinho, né? Canudinho e barbante. Vocês poderiam fazer as amarras nesses canudinhos, né? Medindo, né? Todos do mesmo tamanho, né? O número de arestas em cada um dos casos e poder construir, né? Usando o canudinho a gente pode fazer a construção. Além de trabalhar essa questão dos poliedros, número de faces, números de arestas, números de vértices, né? Com a criançada, a gente também pode trabalhar a questão de estabilidade, né? Se a gente tem um tetraedro, por exemplo, ele é uma figura fixa, né? Uma pirâmide é uma figura fixa, eu não consigo, ela é rígida, né? Diferente de um cubo, por exemplo, se você monta um cubo através de canudinhos, né? E barbantes, ele vai ficar maleável, né? Ele vai poder tombar, né? Já o icosaedro, se eu não me engano, o icosaedro não tomba. É bem interessante, porque ele é formado por triângulos, né? E aí vem toda aquela história, né, do triângulo, né? Para poder ser uma figura rígida, então eu tenho que triangularizar o meu objeto, né? Porque o triângulo é a única figura que dá rigidez de fato, né? Então por isso que aí entra aquela história, né? Por isso que quando a gente tem lá aquela porteira lá na fazenda, né? Temos a porteira, porteira, portão, qualquer tipo de construção dessa forma, usando madeira, a gente tem aquela travessa, né? Aquela travessa em diagonal, para quê? Para dar a estabilidade que a gente precisa, né? Formando através de triângulos, né? Porque se eu faço a porteira sem esses triângulos, né? Ou seja com um só, ou seja com dois, né? Tem lugar que usa dois, já fica mais rígido ainda. O que vai acontecer? O meu retângulo, ele vai tombando, né? Se eu passo essa diagonal fixa, o triângulo não tem como, o triângulo é rígido. Então dá para trabalhar com a criançada lá tanto essas questões de faces, né, de poliedros, né, e também de número de arestas, de vértices, construção também, dá para obter a planificação de cada um e construir também com papel, né, tanto a gente pode construir com papel quanto com canudinho. Trabalhar essa questão de estabilidade também dá para fazer, tá? Eu acho que é uma forma bem lúdica de trazer ali
esses conhecimentos, tá bom? Muito bem. Bom, esses poliedros, então, pessoal, a gente tem algumas características nele, né? Aí vem a seguinte definição. Então, se eu tenho P um poliedro e com V vértices, A arestas e F faces, né? Então, V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Então, o número, né, denotado dessa forma, né, vai ser dado por o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces. Quando eu faço isso aqui, ele é chamado de característica de Euler-Poincaré, né? É a característica de Euler-Poincaré do poliedro, tá? Então todo poliedro tem esse número, né? Todo poliedro tem um número de faces, tem um número de vértices, tem um número de arestas, ok? E essa característica aqui, ela vai ter uma propriedade muito importante, que é o próximo teorema, que é o teorema de Euler, que diz o seguinte, que se o poliedro é um poliedro convexo, então a característica de Euler dele é sempre 2, tá? Olha, vamos observar aqui, ó. Vamos fazer com esses exemplos aqui, por exemplo. Esses dois aqui são exemplos de poliedros convexos, correto? Aqui, por exemplo, eu tenho, então, qual que é o número de faces? Aqui, 4. Qual que é o número de arestas? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 arestas e quantos vértices? 1, 2, 3 e 4. Então, o número de vértices é 4. Então, se eu fizer aqui, então vai ficar, quem é a característica de Euler aqui, de Euler-Poincaré, vai ser V, que é 4, menos 6, mais 4. Então, 4 com 4, 8, menos 6, 2. Tá? E aqui? Bom, aqui o número de faces é 6. O número de arestas é quanto? Bom, aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4. Embaixo eu também tenho mais 4. Então, 8. 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas aqui no total. E vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Então, 8 mais 6, 14, menos 12, 2. Então, de fato, vai ser 2.